Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos aí continuar essas aulas nossas aqui de Física 1, certo? Onde agora a gente está tratando do movimento de rotação. E nesse vídeo agora a gente vai prosseguir nesses estudos nossos de rotação, só que nós vamos iniciar da nossa já tradicional revisão. A gente começou falando de cálculo de vetores, a gente falou muito de decomposição de vetores. Por favor, se atentem à decomposição de vetores, isso é importante para vocês. Depois a gente falou de cinemática, de translação, onde a gente definiu velocidade, aceleração. A gente falou de movimento com aceleração constante. A gente viu o movimento circular uniforme, que é um caso à parte desse movimento de rotação que a gente está estudando aqui agora. À parte por quê? Porque não tem aceleração tangencial, portanto, o módulo da velocidade linear ele continua sempre constante. A função da aceleração vai ser mudar a direção e o sentido da velocidade a todo instante, certo? A gente falou de movimento relativo, das leis da dinâmica, onde aqui a segunda lei de Newton, eu vou sempre ressaltar ela aqui para vocês, não que as outras não sejam importantes, mas só que essa aqui tem um aspecto matemático mais claro, que a força resultante é igual a massa vezes aceleração. Então aqui está claro o tanto que é importante decompor vetores. Depois a gente falou de energia, e aqui eu queria que vocês lembrassem bem sobre o conceito de energia cinética. Primeira coisa, o que a gente chamou de energia? Energia para a gente é um número que a gente atribui ao estado de uma partícula ou de um sistema. No caso, o estado, por exemplo, de movimento dessa caneta com relação à minha mão é nulo. Ela não possui movimento com relação à minha mão. Porém, quando eu solto ela, ela adquire velocidade. E a gente fala que ela adquiriu, a gente pode dar um número para esse estado dela de movimento com relação à minha mão, certo? E esse número a gente dá o nome de energia cinética. A energia cinética é meio de mv2, onde V é a velocidade dessa partícula, no caso do exemplo que eu dei aqui da caneta. Essa energia cinética ela pode variar se houver um trabalho sendo realizado sobre a partícula, aqui no caso, a gente falou do teorema do trabalho de energia cinética, a gente falou de forças conservativas e de energia potencial, a gente falou de energia mecânica e de conservação de energia mecânica. Essa conservação de energia mecânica ela acontece quando? Ela acontece quando a gente está trabalhando num sistema isolado, onde só forças conservativas atuam, a gente não tem dissipação de energia. Mas aqui atentem-se a essa parte de energia cinética, que eu vou voltar nisso ainda nesse vídeo hoje, certo? Nesse vídeo aqui agora, beleza? Então vamos lá, seguindo aqui a gente falou de sistema de partículas, a gente definiu aqui o centro de massa, a gente falou da segunda lei de Newton para um sistema de partículas, que ela fala que é resultante devido a forças externas que atuam no sistema, isso aqui é igual a taxa de variação do momento linear no tempo. Se essa resultante de forças externas é nula, a gente tem que o momento se conserva, e aqui a gente tem duas leis de conservação importantes aqui em física, a lei de conservação do momento linear e a lei de conservação da energia mecânica. Bacana. Depois a gente começou aí, a gente iniciou o tratamento nosso de rotação. Qual foi o tratamento nosso de rotação? Primeira coisa, a gente está tratando de corpo rígido. O que é um corpo rígido? É um corpo, por exemplo, esse disco aqui, onde esse disco, todas as partes dele giram com a mesma velocidade angular. Tá certo? Nessa disciplina aqui a gente vai especificar sempre para corpo rígido. E por enquanto a gente está tratando de movimentos com eixo fixo. Quando a gente for trabalhar com rolamento, a gente vai trabalhar com problemas de rotação que pode ter um eixo que ele translada também. Mas, por exemplo, esse pontinho aqui que eu ressaltei, que ele está aqui no raio R, ele andou aqui um ângulo θ, sendo que a gente definiu o sentido anti-horário como sendo de crescimento positivo do ângulo e o sentido horário vai ser o caso do ângulo negativo, do deslocamento angular negativo. E esse bloquinho aqui, para ele sair daqui do X e chegar aqui nesse ponto, nesse tempo T1, ele andou aqui um arco de circunferência S. Então a gente definiu que a posição angular, o arco de circunferência, a velocidade angular e a aceleração angular. Isso aqui tudo a gente já tinha definido antes. Certo? Certo, bacana. Depois a gente falou da relação entre as variáveis angulares e as variáveis lineares. A gente já tinha visto que o arco de circunferência é dado por S, que é igual a θ vezes R, onde R aqui é a distância do ponto que eu tô do ponto em questão até o eixo de rotação, certo? Então, por exemplo, nesse GIF aqui embaixo, nessa animação aqui embaixo, a distância da bolinha vermelha até o eixo de rotação é menor do que a distância da bolinha amarela até o eixo de rotação, que é menor do que a distância da bolinha verde até o eixo de rotação, certo? A gente falou de velocidade tangencial para corpos aqui, corpos rígidos que possuem a mesma velocidade angular, certo? A velocidade tangencial é dada por ômega vezes R, a aceleração tangencial é dada por alfa R e a aceleração centrípeta é dada por ômega 2R. Basta substituir esse V aqui que a gente tinha encontrado aqui no V ao quadrado.
Certo, a gente já tinha visto isso aqui no outro vídeo, a gente viu isso aqui com mais detalhes no outro vídeo. Peço que vocês voltem lá no outro vídeo, caso queiram, e tentem ver de novo essa parte aqui dessa relação das variáveis angulares e lineares. Então vamos continuar aqui. Então agora vamos supor aqui nessa animação, aqui agora a gente tem um sistema de partículas, eu coloquei aqui, ó, rotação com eixo fixo de várias partículas. A gente tem várias partículas que elas estão rotacionando com relação a esse ponto central. E elas estão rotacionando com velocidades angulares diferentes. A gente tem partículas aqui que estão rotacionando com velocidades angulares diferentes, que não é o caso do que a gente vai tratar nessa disciplina. Mas eu quis colocar essa figura aqui primeiro, que eu achei ela bonita, e eu estou fazendo o vídeo, então eu que escolho o que eu vou colocar. E segundo, que a gente está vendo que as partículas elas estão se movendo, cada partícula está rotacionando com relação aqui ao eixo central delas, certo? Então essa que é a ideia. Coloquei ela aqui porque eu achei bem bacana, não é o caso que a gente vai trabalhar nessa disciplina, que esse caso aqui não é um tipo de corpo rígido, né? Porque as partículas elas têm velocidades angulares diferentes, mas é uma figurinha bacana de um sistema com rotação. Achei interessante isso aí. Mas a gente vai trabalhar isso aqui, ó. A gente vai trabalhar um problema com várias partículas. Eu tenho aqui a partícula 1, que está a uma distância R1 do eixo de rotação. O eixo de rotação é na origem, eu fixei na origem aqui por simplicidade. Então a gente tem aqui a partícula 1, que está a uma distância R1 do eixo de rotação. A partícula 2 está a uma distância R2 do eixo de rotação. A partícula 3 está a uma distância R3 do eixo de rotação. A partícula 4 está a uma distância R4 do eixo de rotação. Apesar de eu só ter escrito aqui R1, assumam aí que está escrito aqui, ó, R2, R3 e R4 para cada uma dessas partículas. E cada uma dessas partículas, olha só, isso aqui é o quê? Isso aqui, a ideia é como se eu tivesse aqui esses objetos aqui, ó. Eu tenho aqui uma caneta vermelha, uma caneta preta e um lápis. É como se eles estão girando com a mesma velocidade angular, tá certo? É essa situação aqui que eu estou fazendo na minha mão aqui, que é o que eu estou simulando aqui como sendo um corpo rígido formado por 4 partículas. Nesse caso da minha mão, por 3 partículas, tá certo? Nesse caso aqui da figura, são 4 partículas. 1, 2, 3 e 4. Então eu tenho 4 partículas que elas rotacionam com relação ao eixo com a mesma velocidade angular. É isso que eu estou querendo analisar. Se elas têm a mesma velocidade angular, isso significa que a velocidade da partícula 1 é diferente da velocidade da partícula 2, que é diferente da 3, que é diferente da 4. Certo? A velocidade linear é diferente, a velocidade angular é a mesma, a velocidade linear é diferente. Então a ideia é essa, cada partícula aqui ela vai estar a uma distância R1, R2, R3, R4 do eixo de rotação e cada uma vai ter aqui uma velocidade linear com relação a essa rotação delas. Apesar da velocidade angular ser a mesma, a velocidade linear vai ser diferente, é o que a gente já viu lá no outro vídeo e já viu na revisão desse. Então bacana, o que a gente tem aqui? Ó? A gente tem várias partículas com a mesma velocidade angular, porque a gente está simulando esse corpo rígido nosso dessa forma. A gente está simulando esse corpo rígido como sendo essas partículas que elas rotacionam juntas. Certo? Cada uma tem a sua velocidade aqui linear, só que a velocidade angular delas vai ser a mesma. Para cada partícula, olha só, mas só que vamos pensar aqui agora com relação à energia, né? Para cada partícula, se elas têm essa velocidade aqui, V1, V2, V3, V4, para cada partícula a gente pode falar de uma energia cinética dessa partícula. Essa energia cinética vai ser dada por quê? Vai ser meio da massa da partícula vezes a velocidade da partícula ao quadrado. Até aí nada demais. Por quê? Porque se elas têm aqui essa velocidadezinha, aqui, a gente pode assumir um número que corresponde a esse movimento delas, certo? Que é inclusive a definição que a gente deu de energia lá atrás. É um número que a gente atribui ao estado da partícula do sistema. Então o estado dessa partícula com relação à rotação dela, ela tem essa velocidade. Se ela tem essa velocidade linear, eu posso definir essa energia cinética para essa partícula. A energia cinética total vai ser o quê? A energia cinética total vai ser a soma da energia cinética de cada uma dessas partículas aqui. Então, bacana. Então, é a soma de meio de MI VI ao quadrado. Só que, se essas partículas possuem a mesma velocidade angular, vou repetir aqui, ó, se essas partículas possuem a mesma velocidade angular, isso significa que essa velocidade linear delas pode ser escrita dessa forma aqui, ó, é o ômega, que é igual para todo mundo, é ômega vezes RI, certo? Por quê? Porque essa partícula 1 ela está a uma distância diferente do eixo de rotação da partícula 2, da partícula 3, da partícula 4. Mas só que a velocidade delas está relacionada pela velocidade angular. A velocidade da partícula 1 é ômega vezes R1. A velocidade da partícula 2 é ômega vezes R2 e assim por diante. Certo? Então o que eu vou fazer? Eu vou substituir esse VI
nessa energia cinética total aqui, ó. Então eu vou ter o quê? A energia cinética total vai ser meio, sai para fora aqui do somatório, de MI, certo? Vezes RI ao quadrado, vezes ômega ao quadrado. Só que se ômega é constante, esse ômega também pode sair do somatório. Então eu tenho aqui que a energia cinética total é meio de ômega 2 vezes esse somatório aqui, ó. A soma da massa de cada partícula vezes a posição de cada partícula com relação ao eixo de rotação, certo? Então anota isso aqui que vai ser importante. Anota aí, ó. Anota aí que isso aqui vai ser importante, certo? Então eu vou repetir aqui, ó. A energia cinética total é dada por esse camarada. A gente acabou de descobrir isso aqui, ó. A energia cinética total é meio de ômega ao quadrado, somatória de MI RI ao quadrado. Lembra lá da formuleta para energia cinética? A formuleta que a gente tinha visto para energia cinética era o quê? Energia cinética de uma partícula era meio de mv2. É meio da massa vezes a velocidade ao quadrado. Eu tenho esse meio aqui, eu tenho esse ômega 2 que eu coloquei aqui entre aspas, isso é muito entre aspas, porque isso aqui não é uma velocidade linear, isso aqui é uma velocidade angular, mas eu tenho aqui um meio, vezes um ômega ao quadrado, ou seja, vezes uma velocidade angular ao quadrado, vezes esse termo aqui. Esse termo, se você comparar com a formuleta para energia cinética de uma partícula, ele está fazendo o papel ali de uma massa. E o que é massa? Lá atrás, quando a gente estudou massa lá atrás, massa pode ser conceituado como sendo a inércia. Ela está relacionada à inércia da partícula. Só que a inércia dessas partículas aqui não é uma inércia com relação à translação, é uma inércia com relação à rotação dessas partículas, certo? Então, olha só, a energia cinética total, ela é meio de ômega 2 vezes esse somatório. Esse camarada aqui tem a seguinte cara, é um meio vezes uma velocidade ao quadrado, uma velocidade angular, certo? Vezes esse termo aqui em rosa que ele está fazendo é o análogo à massa para rotações, certo? Esse termo todo aqui é um análogo à massa para rotações. Então a gente escreve isso como, né? A gente tem esse resultado aqui, energia cinética é meio de ômega 2 vezes esse somatório, a gente define o momento de inércia desse sistema aqui de 4 partículas, ele vai ser dado como somatório da massa de cada partícula, vezes a posição dessa partícula com relação ao eixo de rotação. Lembre-se que esse RI aqui, ó, é a posição da partícula com relação ao eixo de rotação, tá certo? Então o momento de inércia ele é definido dessa forma. E ele, a quantidade física que ele representa, ele é o análogo à massa para rotações. Ele vai te dar a inércia daquele corpo, daquele sistema com relação à rotação que você vai estar tentando imprimir nesse corpo ou nesse sistema. Então a energia cinética total do sistema, ela vira isso aqui, ó. Ela vira meio desse I, que é o momento de inércia, vezes o ômega ao quadrado. Vocês estão vendo que tem uma cara muito similar com a cara que a gente estudou energia cinética lá atrás para uma partícula. Isso aqui é o que a gente chama de energia cinética de rotação. Energia cinética de rotação, então, é o quê? É meio do momento de inércia vezes o ômega ao quadrado. Então, bacana, né? Então, é isso que eu queria passar aqui nesse vídeo. Nesse vídeo aqui, minha ideia foi mostrar para vocês essa relação de um corpo rígido. Aqui a gente fez uma simulação de um corpo rígido só composto de 4 partículas, M1, M2, M3, M4. Nos próximos vídeos a gente vai tratar de um corpo rígido mesmo, com um pouco mais de detalhes. E tentar mostrar para vocês que quando a gente vai estudar a energia cinética dessas partículas aqui, a gente tem que definir esse tal de momento de inércia. Nos próximos vídeos, nos próximos 2 vídeos, na verdade, a gente vai estudar como calcular esse momento de inércia para alguns tipos de corpos. E esse momento de inércia, o que dá para a gente entender agora, nesse momento, o que essa quantidade representa fisicamente. Essa quantidade representa fisicamente, ele é análogo ao que a massa representava para o movimento de translação, tá certo? Então a massa ela é uma representação da inércia do corpo, ela pode ser entendida dessa forma também. Esse momento de inércia, ele tem a ver com a inércia do corpo com relação à rotação. Só que vocês notam o seguinte, uma coisa sou eu rodar essa caneta dessa forma que eu estou rodando aqui agora, ó. Porque meu eixo de rotação ele está assim, ele está orientado junto com a caneta. Outra coisa sou eu movimentar essa caneta dessa forma, certo? Então, esse momento de inércia, diferente da massa, ele vai depender de onde está localizado o eixo de rotação do corpo, tá certo? Então, fica assim, espero que tenha dado para entender. Um grande abraço, falou, tchau!